o Manuel Messias. Nicola, tem alguma novidade boa em relação ao Corinthians? Mais uma boa atuação do Garro, assistência bonita dele, né? O Corinthians, cara, teve muita dificuldade por conta da expulsão do André, mas a vitória era super importante. Quinto ou sexto jogo sem tomar gol do Diniz. Agora eu tô na dúvida, quer ver? Ó, vamos checar só para dar a informação direitinho. O Corinthians ainda não tomou gol sob o comando de Fernando Diniz, né? Eram 2 vitórias e 2 empates. Agora eu tô na dúvida se são... Peraí, vamos lá, mais fácil ver aqui. Já respondo já. Mas sem gols desde que chegou ao Corinthians, Fernando Diniz tem 6 partidas, é isso. São 6 partidas, 4 vitórias e 2 empates e nenhum gol sofrido. E é muito louco isso, porque se você for pensar, a grande marca do Diniz era aquele time super ofensivo, mas que se expunha demais, tomava muito gol bobo, né? O Alan Ferraz, Nicola, embora o salário do Hulk seja alto, não seria uma boa para o Corinthians? O Corinthians está cobrando o Atlético pelas transferências de jogadores. Eu nem acho que há necessidade de uma compensação financeira para o Galo, tá? Tenho a impressão de que o Atlético até topa liberá-lo mediante economia dos salários a partir de agora. Por exemplo, ele ganha 2,5, né? A gente está no dia 26 de abril. Maio, junho e julho. Você se livraria de 3 meses do salário do Hulk, 7 milhões e meio de reais. Ele só poderia ser utilizado a partir de 20 de julho. Talvez esse também já fosse uma boa porta de entrada para que esse negócio acontecesse. Enfim. Mas o Hulk, na minha humilde opinião, caberia no Corinthians. Seria jogador interessante para o Corinthians. Cara, ele não vive uma boa temporada, até porque ninguém no Galo está vivendo uma boa temporada. Mas ele para mim, é muito diferente, tá? Ele, para mim, é bastante acima da média ainda. O Black Polemic está perguntando se o técnico do Galo caiu. Deixa eu só dar uma atualizada por aqui, só para ver o que está rolando, né? Vamos ver os últimos acontecimentos da noite desse domingo. Para você que está chegando agora, o Flamengo fez 4-0 no Galo, em plena Arena MRV, jogo que ficou marcado pelo pedido do Hulk em não ser relacionado, tá? O El Ramos, André já não está nem com a cabeça no timão. Cara, a situação do André é meio curiosa, né? Porque ele titular absoluto, peça importante, pinta uma primeira proposta do Milan, o Corinthians recusa, o Milan sobe a oferta para 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O Corinthians também faz pouco caso e o Milan retira a proposta. E o André, que ia ganhar mais de 500 mil reais por mês lá na Itália, isso sem falar nas luvas, não foi vendido e segue ganhando 56 mil reais, tá? Guilherme Laveso, torcedor corintiano. Nicola, e o negócio da troca do nome da Arena com a Caixa? Cheguei a ler hoje que o Corinthians está mais otimista, está mais animado com a possibilidade de a negociação avançar. Esse é o grande objetivo do presidente Osmar Stabile. Mas, só para lembrar, né, o Corinthians chegou a fazer um valuation para entender quanto valeria o nome do estádio. Caixa também fez os seus pormenores para tentar avançar nessa história. Se tudo correr bem, esse acordo pode ser sacramentado em mais 3 meses, tá? Então não é nada para amanhã, não é nada para... E é louco, né? Porque no Palmeiras tudo funciona muito rápido, né? O W Torre fechou com o Nupark, com o Nubank, agora no dia 30 acaba a votação, no dia 4 já anuncia o novo nome, e o Corinthians tenta há meses, desde a temporada passada, um avanço nessa história. Thiago Henrique, Corinthians e Caixa podem selar um acordo sobre name rights em 3 semanas. Sabe de algo? Em até 3 meses, tá? Existe um otimismo, existe uma expectativa, as negociações têm evoluído. O Elivelton Reis, e esse goleiro Cauê, que vai taxado do Corinthians? Pois é, jogador da base, e o Corinthians esteve perto de contratar goleiro, por exemplo, trabalhou para fechar com o Bertinato, que é goleiro da Portuguesa, tá? Nicola, o Hulk não seria um bom substituto para o Memphis? O Fernando, levando em consideração que o Memphis vai embora na metade do ano, só para contar que, acho que foi o Fabiani, acho que foi o Luiz Fabiani, depois eu vou dar uma procurada para dar o crédito certinho. O Luiz Fabiani estava contando que a única chance de o Corinthians ficar com o Memphis é se o Timão encontrar patrocinadores que banquem todo o salário do Memphis. A ideia do Corinthians é não arcar com nada dos vencimentos dele e bancar apenas, entre aspas, os 42 milhões de reais que o time deve pelo jogador. 42 milhões, que seriam parcelados ao longo de 2 anos, daria mais ou menos 1,5 milhão de reais por mês. E aí, um patrocinador precisaria arcar com tudo. Cara, difícil achar alguém que aceite bancar. Primeiro, fazer com que o Memphis aceite que seu salário seja reduzido de 6 milhões por mês para 3, 2,5,
e que houvesse um patrocinador que estivesse disposto a bancar tudo isso, né? O Corinthians hoje deve 640 milhões de reais pelos name rights. Importante destacar que no ano passado o Corinthians pagou, somando também com a vaquinha, mais de 260 milhões de reais em juros, em dívida, e a dívida só caiu 43 milhões. É muito louco, né? Quando você tem uma dívida alta, você gasta tanto com juros que parece que você está secando o gelo. A sugestão, o que o Corinthians está tentando? Está tentando convencer a Caixa a aceitar ficar com os name rights do estádio por um período de 15 anos em troca do perdão da dívida. Então o Corinthians deixaria de pagar qualquer centavo pelo financiamento e a Caixa ficaria pelos próximos 15 anos com o nome do estádio Alvinegro, Arena Caixa, enfim. Não sei bem como é que funcionaria. O Jorgins, Corinthians vai tentar alguém no meio do ano? 2 prioridades no Corinthians, um centroavante e um ponta. O Dorival tá batendo nessa tecla todo santo dia, tá enchendo a paciência dos caras lá. O Dorival não, era o Dorival, né? Agora é o Diniz. Mas o Dorival batia nessa tecla, mas hoje o Marcelo Paes é quem trabalha à frente da busca por um centroavante. Especularam vários nomes, né? Vamos lá. William José, o Paes me garantiu que não tem nada. Arthur Cabral, só vem se houver o Botafogo ajudar com parte do salário. Falar em Bright White, vai ganhar 2 milhões e 600 mil por mês na metade do ano, esquece. E também perguntaram sobre o Cano, se é verdade que o Diniz indicou o Cano. Eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Diniz e a pessoa jurou que o Diniz não indicou nome nenhum, muito menos o Cano, tá? Vamos embora aí pra gente falar do Coringão. Tem muita coisa importante, né, pra gente falar dessa vitória do Corinthians, né, o Diniz invicto sem tomar gols, hein, velho? Que loucura, hein, velho? Que loucura. Ranieri jogou muito de lateral direito, enfim, né, velho? O Ranieri jogou muito de lateral direito e, cara, enfim, né, são coisas da vida, né? São coisas da vida. E o André deu uma presepada daquelas, né, velho? Deu uma presepada daquelas, mas não tem cobrança, né, no CT. Vou te falar, meu irmão, se o Corinthians quiser buscar um outro goleiro no mercado, e o Hugo tava certo, né? Porque o Hugo falou isso pra mim numa entrevista que eu perguntei isso pra ele, se ele achava que o Corinthians tinha que buscar goleiros. Ele falou, não, os moleques dão conta do recado. O próprio Hugo tava certo. Então o Cauê, mais uma vez, muito seguro, tá? Muito, muito seguro. E vocês sabem que eu não faço média. Pode ser moleque da base, comigo não tem esse negócio, não fala dos meninos da base. Comigo não tem isso, tá? Comigo não tem isso. E, sei lá, o Cauê, posso falar um negócio pra vocês assim, que é meio absurdo? Eu sinto mais confiança no Cauê no gol do que no Hugo. O Hugo é aquele goleiro de defesas fantásticas, e nem se fala, né, como pegador de pênaltis, mas o Cauê parece ser um cara assim que ele é mais estável, né? Parece que ele não vai não vai cometer um frango, ele é seguro, tá? Ele é seguro. Mas enfim, o Hugo ele faz aquelas defesas meio zica, né? Aquela coisa que ninguém espera, né? Um chute a queima-roupa, ele vai lá e busca. Cara, o importante, tá? O importante que a gente tem um goleiro reserva. Eu acho que é muito cedo ainda pra gente analisar a Cauê no lugar do Hugo. Acho que é precoce isso. E a gente tem que pensar com o copo cheio, né? Analisar com um copo cheio. E aí, analisando com um copo cheio, o Samir Cascalho, aquele jornalista cafezeiro, tinha razão. Pra que trazer um goleiro de 38 anos? Porque era do Fortaleza? Eu briguei, falei que não era pra trazer, falei que não estava contratado, e graças a Deus não contratou, que até lesionou. Cara, não precisa contratar goleiro agora. Eu acho que pelo menos isso, podemos bater esse martelo, tá? Podemos bater esse martelo, hein? Parece que as pessoas também só querem cobrar, né, os oportunistas. Ah, você falou que não deveria colocar o Ranieri na lateral. Claro, pô, a gente não tem opção no meio, foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei aí que o Ranieri fez uma partida boa. Vocês acham que ele é lateral direito? Pô, velho, para, entendeu? Aí encher o saco demais também, né? Pegar no pé demais, entendeu? Muito oportunismo, né? Vocês acham que o Ranieri é lateral direito? Não é, velho. O Ranieri não vai apoiar o ataque, não tem, não tem cacuete de lateral. Quebrou um galho hoje, tá bom, graças a Deus deu tudo certo, entendeu? E foi bem, velho, foi bem. Senão daqui a pouco vai parecer que eu tô criticando o Ranieri por causa de uns bocós que tem ali, que tem aí que encher no saco. Gosta de cobrar, entendeu? Mas vem pra live, pô, gosta do meu trabalho? Eu não gosto. Se não gosta, o que tu vem fazer aqui, velho? Ah, mas você falou, você também. Um monte de gente falou. Mas você falou que o Ranieri ali, pô, por que. Pô, velho, mas você também falou. Agora todo mundo é santo. Ah, dá um tempo, meu irmão. Dá um tempo, dá um tempo. Entendeu? Dá um tempo, rapaz. Pelo menos eu tenho opinião. Não fico em cima do muro. Ah, vai ser bom. Ranieri na lateral vai ser bom. E vai ser ruim. Vai ser bom e vai ser ruim. Não, eu tenho opinião, rapaz. Entendeu?
Tem opinião e pronto, entendeu? Agora, o Ranieri foi bem, isso que importa, entendeu? Isso que importa. Foi bem no jogo, isso que importa. E outra, né? O Andrés Gomes é ruim pra caramba, hein, velho? Puta jogadorzinho burro, velho. O cara não acerta. O cara no. O final dele é o quase bom, né? O Andrés Gomes é o quase bom. Então não se empolga muito também com o Ranieri de lateral direito, entendeu? Não se empolga muito com isso, não, tá? Mas foi bem na partida, entendeu? Foi bem na partida. Eu também pensei que o Ranieri na lateral seria um desastre. Exatamente, né? Muita gente pensou, tá? Muita gente pensou. Vamos falar do jogo, né? Cara, eu, eu quero analisar para vocês como que o Corinthians entrou em campo. Não teve muita novidade, porque o Diniz ele tem mantido o mesmo esquema tático, o mesmo sistema, e tem atacado da mesma forma e defendido da mesma forma nos 6 jogos dele, no comando dele sobre o Corinthians. E uma coisa que eu já fiz esse elogio ao Diniz, eu vou fazer de novo. O que mais me agrada no Diniz não é o dinizismo, mas foi o fato deles se mostrar não ser um cara teimoso. E ele viu o que o Corinthians precisava para o momento. O que o Corinthians precisava? Entrega dos atletas, que eles não queriam mais ofertar isso ao Dorival Júnior, por isso que não tinha mais como o Dorival continuar. Eu concordei com isso. São duas coisas. Eu concordei, porque vi que o grupo realmente não queria mais o Dorival, ou metade do grupo, mas nunca concordei que o Dorival é o culpado. E o Corinthians, e se o Corinthians com o Diniz, por acaso, sofrer algum revés daqui para frente, eu também não vou culpar o Diniz. Então, assim, a primeira coisa que me agrada no Diniz é o fato dele não ter implantado o dinizismo com um elenco que não dá para fazer isso. A saída de bola do Hugo é ruim. A do Ranieri, apesar de ter feito um bom jogo hoje, é ruim. O Gabriel Paulista também tem sérias dificuldades para sair jogando. O Gustavo Henrique, o melhorzinho, e o Bidu também. Tá? Como diz o João Batista, o Diniz está humilde, calçou a sandália da humildade. Essa humildade do Diniz me agrada demais. Me agrada demais. Alguém deve ter chegado para ele. Cara, eu não sei minhas ideias, né? Isso aí é loucura minha. Alguém deve ter chegado para ele e falado, amigo, tu é ZL, velho. Tu sabe como funciona aqui. 2 jogos que tu meter aquela saidinha lá atrás e o Corinthians perdeu o jogo, você tá morto. Porque era o que todo mundo tava esperando. Vamos falar a verdade, né? É igual assim, o Ranieri, que não tava indo bem nem de volante, vai bem de lateral, agora aparece todo mundo para dizer, aí, ó, cobra aí, entendeu? Enfim, mas todo mundo esperava o quê? Quando saiu, né, que o Corinthians estava fechando com o Diniz, a gente fez uma pesquisa aqui no canal, mais de 80% não queria. Com medo do quê? Do dinizismo. Só que é o seguinte, nós somos corintianos e nunca perseguimos ninguém. Nunca. Fazemos críticas, elogiamos, criticamos, e eu tenho que voltar a fazer esse elogio ao Diniz. Dinizismo zero, mas compromisso e resultado é o que o Corinthians precisa nesse momento. Entrega dentro de campo é o que o Corinthians precisa nesse momento. Tudo bem, não estamos jogando bonito. Cara, foi um castigo para nós assistirmos Corinthians e Vitória, Corinthians e Barra. Foi um castigo pra gente. Hoje o jogo foi bonito? Não foi bonito. Até porque, né, de novo, fomos prejudicados pela imaturidade de alguns atletas, né? De novo o André. Então, assim, o fato do Diniz estar cobrando os jogadores para se entregar em campo, e tanto que eles estão meio pilhados, e o fato dele não implementar o dinizismo sem ter condições, eu acho que o Diniz só vai fazer isso, eu já falei muito, quando tiver a parada da Copa e se tiver reforços. Vocês podem colocar na pauta que ele vai pedir zagueiro, tá? Ele vai pedir zagueiro, entendeu? Ele vai pedir zagueiro, tá? Eu também achei que, o Daniel, eu também achei que o jogo hoje, quando jogou melhorzinho do que nos últimos jogos, também achei, né? O time voltou a competir de verdade com o Diniz, isso é verdade, o time tá mais competitivo, tá? Enfim, o Corinthians inicia a partida com Ranieri na lateral direita, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu. Depois o Corinthians faz, né, a sua linha de 4. Eu até achei que ele poderia ir com o Caio César, ele foi diferente, ele foi com o Bidon, por dentro o André e o Alan, por fora o Vitinho, né, substituindo o Kaique, o Garro e o Yuri Alberto lá na frente. O Garro sempre, não é sem o Garro lá como segundo atacante, tá? O Garro, já expliquei para vocês, de forma não posicional, né, fazendo o triângulo. E hoje aquele triângulo que eu sempre expliquei para vocês que o Garro tem feito, né, às vezes era com o Kaique, com o Bidu, né, às vezes com o Yuri Alberto, hoje o triângulo, a gente viu o gol. A gente viu o gol no triângulo. Qual foi o triângulo hoje? Vitinho, Garro, Bidu. O triângulo. E você vê o triângulo no Garro, quando ele vem por dentro fazer um triângulo com André e Alan. Aí você vê, às vezes, ele na direita vindo fazer um triângulo aqui
né, com o Bidon, com o Mateuzinho, enfim, o Yuri Alberto. Então, ele é o ganso, né, do Fluminense do Diniz, né? Ele é o ganso, ele vem para fazer os triângulos. E hoje ele foi genial. Fala do Galo! Fala do Galo agora, meu irmão! Fala do Galo! Hoje ele foi genial, né? Com aquele passe de letra, e o Corinthians abre o marcador. O Corinthians atacando do mesmo jeito, né? O segundo tempo, pra vocês terem uma ideia, eu estava participando da transmissão no UOL do Corinthians Sub-20, Corinthians e São Paulo. O Corinthians ganhou por 1-0, e vocês não acreditam. Quando o Corinthians faz o gol lá no segundo tempo, no finalzinho, o gol do Gustavo Correia, que é o Gustavo Henrique, que o Corinthians contratou agora do América Mineiro, fez o gol da vitória do Corinthians. Ele entra no segundo tempo e faz o gol, tá? Depois eu vou falar para vocês do Sub-20 do Corinthians, porque agora que eu vou estar comentando jogos aí com imagens, cara, eu vou ficar... Vocês vão ter muita noção do que é o Sub-20 do Corinthians, tá? O tal do Luizinho, que é o Correria lá, esquece, mas vamos falar desse jogo aqui. Sabe o que aconteceu no segundo tempo de Corinthians e São Paulo hoje no Sub-20? O Bahia não joga nada, foi expulso. Igual o André. 2 volantes do Corinthians expulsos. O Corinthians jogou o segundo tempo inteirinho com 1 a menos. Tá? O técnico Ira lá meteu um 5-3-1, fechou a casinha e o Corinthians ganhou com um gol no contra-ataque no final. Porque o Bahia incompetente. O Bahia, eu falei na transmissão, ele subiu para treinar com o time de cima, pegou a preguiça de alguns e levou para baixo. Se escondeu no campo, não fez nada, desinteressado. Fez uma falta idiota no primeiro tempo e no segundo tempo perdeu a bola, teve que se recuperar, teve que fazer a falta, nem precisava fazer a falta e foi expulso. Minutos depois o André expulso. Eu tava vendo os dois jogos no segundo tempo do Corinthians São Paulo, do Sub-20, e olhando aqui, por isso que a TV ficou ligada hoje, vocês estrearam a imagem. Porque eu tava vendo o jogo do Corinthians aqui, aí eu vi o lance do André sendo expulso. Pô, incompetência, né, velho? É um absurdo, né? Ó, esquece Bahia, tá? Eu sei que o jogo é aqui, né? Corinthians e Vasco, que eu tenho que analisar, mas eu vou assistir 2 jogos do Corinthians hoje. Esquece Bahia, posso garantir para vocês. Jogadorzinho, incompetente, não consegue jogar nem no Sub-20. Esquece Bahia. E aí a gente vai pro profissional, o Corinthians joga com 1 a menos no Sub-20 ganha, 1-0, e o Corinthians joga com 1-0 no profissional, né, no time principal, e ganha também, né, pelo resultado de 1-0. E os 2 volantes e tem expulsos, né, os volantes. Cara, o que o André fez hoje, cara, eu não sei que esse rapaz... Eu não sei o que aconteceu com esse menino, tá? Aliás, eu trouxe a informação antes de acontecer tudo isso, tá? Antes de acontecer tudo isso, né? Eu trouxe a informação que dentro do clube, depois da questão Mila, ele estava mascaradinho, achando que era o Rincon lá dentro. Enfim, eu só ouvi reclamações. Eu gravei no Blend, um dia eu pedi pro Douglas até colocar a data. Quando eu coloquei esse vídeo, que me contaram que o André estava treinando mal, se achando, desinteressado, tá? Andando, trotando, tá certo? Ele não tá bem nos treinos, e isso tem refletido nos jogos. O André não está bem nos treinos, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Porque assim, jogador, né? Jogador, eles gostam, né? Esses dias eu recebi uma ligação, né, de um jogador, né, da família de um jogador, me elogiando. Aí eu até comentei com uma pessoa que estava do meu lado, né? Claro, né? Eu elogio. Se eu estivesse criticando, ia ser o pior comentarista. Mas como eu tô elogiando, eu sou o melhor comentarista, né? Você vê que eu não sei receber elogio, né? Nunca mais vou receber um elogio de família de jogador. Porque assim, do André, eu fui o primeiro a trazer no Blend também, que o menino era bom, que pisava na área, né? Que era o volante que pisava na área para fazer gols, e aconteceu. E eu fui o primeiro a dizer também que depois do Mila, ele ficou perninha. Cara, agora, por que o Diniz não tira? Cara, não tem muita opção também. Entendeu? Eu não vou culpar o Diniz, eu não tiraria também ainda. Entendeu? Pô, eu já vou usar um volante na lateral, que já foi um susto. Ninguém sabia o que poderia acontecer. Vamos falar a real. Entendeu? É muito fácil falar agora, Ranieri, fala aí, Ranieri. Entendeu? Pô, você já tá usando um volante na lateral. Tá? Você já tem menos opções. Né? Você tem menos opções. E aí, você vai tirar o André, pô, pra colocar quem? O Matheus Pereira? Cara, não. Você tira o André pra colocar o Carrídio? Não. Então, assim, eu não vou... Verdade, Samir, você falou bem dele, ele é bom, porém precisa de uma conversa. Exatamente, tá perdido, né? O Adriano Machado, entendeu? Tá perdido. O Alex Santana? Também não, tá? Também não. Se você tira, se o André for pro banco de reservas agora, vai ser o fim do quesito venda. Ah, Samir, mas o que importa é o time em campo. Claro que é. Claro que é. Mas será que não dá pra recuperar? Ele não é perna de pau. Ele é bom jogador. Aliás, o início dele nos empolgou, pô. Nos empolgou. Só que é o seguinte, ficou na cara, o empresário dele ficou louco, o empresário dele é o mesmo do Martínez, sabe? Eu vou falar um negócio pra vocês, eu não tô aqui pra ser psicólogo, não tô aqui pra ser pastor durante a minha live, tá? Eu tô aqui pra analisar futebol.
Mas assim, eu tenho mais de 20 anos de carreira. Eu converso com empresários de futebol, tenho amizade com vários. Muitos são gente boa, outros dominam o jogador e ficam pilhando o jogador. Eu já vi empresário que tira o jogador do time e coloca onde ele quer, entendeu? Eu já vi empresário fazer o jogador dele ficar com raiva do time que ele defende. Eu já vi muita coisa. Eu não tô falando que tá acontecendo isso com o André. Eu não tô falando isso. Mas o empresário do André é o mesmo do Martínez, que ficou louco da vida com a venda não realizada pro Milan. Entendeu? Então, cara, é assim. é, a gente tem que tomar cuidado porque a nossa mente, ela recebe muitas setas, né? Cara, às vezes, né, eu dava esse conselho pro meu filho no trabalho. Você tá lá trabalhando lá, tem sempre um camarada do trabalho que fala, pô, esse lugar aqui não presta, esse lugar aqui não presta, um dia eu vou sair daqui, mas nunca sai. Aí você vai lá, fica insatisfeito, é contaminado, você perde o emprego, o cara tá lá. 3 anos depois, o cara que falava mal do emprego tá lá ainda e você tá desempregado. Eu dava esses conselhos pro meu filho. Cara, por que que eu tô falando tudo isso? Parece um monte de bobagem? Pode até parecer, mas não é. Porque eu acredito que o problema do André é aqui, ó. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.